Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 31 de maio, finalizando aí então mais um mês com todos vocês, Ibovespa aí vindo para fechar em queda de 0,17%, mas fechando positivo no mês de maio, mês aí que existe aquela historinha, né, sell in May and go away, né, de vender em maio e ir embora aí da bolsa. Mas não foi bem o que aconteceu aí neste mês, Ibovespa apresentando uma alta, no semanal aí ainda não fechamos, tem até o finalzinho, tem até sexta-feira para finalizar aí essa semana, mas vindo para fechar em queda. Enfim, vou comentar rapidamente aí, curto, médio e longo prazo ali do Ibovespa, e na sequência vou falar de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, as operações de swing trade e também os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então, se você deixou o seu comentário, muito provavelmente ele será atendido. Eu tirei alguns papéis aqui que tinham vários do mesmo setor, então eu tirei alguns, e alguns outros não tinham muita liquidez, então eu também retirei esses papéis aí, tá bom? Mas não desanime, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido, que ele muito provavelmente será atendido na próxima análise de fechamento, se cumprir esses requisitos que eu acabei de comentar aí. Tá? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe o seu joinha neste vídeo para ajudar a gente aqui no canal, é sempre um conteúdo gratuito aí, entregue para todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também e durante a vinheta já deixe o seu comentário neste vídeo. Bora lá! Vamos que vamos, pessoal, que o vídeo hoje está muito bom aí para os pedidos de análise, tá? Antes de mais nada, se você quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui embaixo, fica à vontade. E para você que pulou aí a vinheta desse vídeo, deixe seu joinha, não esquece de ajudar a gente aqui no canal. Ibovespa vindo para fechar em queda de 0,17%, perdeu de fato a mínima deste último fundo aqui que havia sido apresentado. Então, tivemos aqui, então, a confirmação desse topo duplo. Tem gente aí que gosta do fechamento abaixo da mínima aí para falar que confirmou. Para mim, na minha leitura técnica, tá bom, pessoal? Basicamente, a gente só precisaria ter pedido aqui essa região de fundo e de fato aconteceu. Então, a gente pode ter uma escorregadinha um pouquinho maior aqui no índice, buscando a região dos 106.650 pontos, que seria a média móvel lá do semanal, e essa região de suporte, topo anterior do gráfico diário do Ibovespa. Semanal ainda vindo para fechar em queda, gerou sinalização de topo por aqui também, queda aí de 2,32%. Pode vir então buscar essa região de 107 mil pontos aqui, que eu havia mencionado, no diário um pouquinho mais abaixo, e no mensal, pessoal, o Ibovespa vindo para fechar em alta de 3,74%. No mês aí o índice chegou a subir basicamente 7%, foi uma boa de uma alta aí, invadiu bem o corpo desse candle de baixa anterior, chegou até a trabalhar acima da média. Vamos ver se vai fechar, por enquanto está levemente acima dela, acima da média aí. Se confirmar esse fechamento, fica uma expectativa de podermos ter aqui uma nova superação de máxima aí no mês de junho, superando então a máxima aqui de maio, que seria os 111.705 pontos. Isso possivelmente depois dessa correção aqui de curto prazo. Chegaram a perguntar nos comentários do fechamento de ontem se seria uma correção em ABC aqui. É possível, tá? E é possível que esse ABC estique até essa região da média, até essa região de suporte, não teria problema nenhum. Ainda assim seria um ABC. O que não pode acontecer é ter mais uma região de topo e fundo aqui. Aí não seria mais um ABC, tá? Então teria que esticar de uma vez aqui esse movimento C. Ou seja, movimento A, movimento B, e o movimento C teria que vir de uma vez só aqui, tá? Não pode ter aqui um outro topo. Aí se caracteriza essa correção que mencionaram aí nos comentários. Então, seguimos aqui dentro de um processo de correção para o nosso índice. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje aqui, leve queda de 0,26% até o momento, se segurando nessa região de suporte dos 108.620 pontos. Gráfico de 60 minutos, tivemos o índice aí abrindo basicamente num leve gap de baixa, confirmando aqui um
pivô de baixa e ficou travado, pessoal, basicamente o dia todo. Teve até aqui uma puxada boa, respeitou bem a resistência da média, a resistência do topo anterior e devolveu. Mas olha só, bem travado mesmo, no gráfico de 5 vai ficar ainda mais claro o que eu estou mencionando, tá? Um código de barras aí no mini índice no dia de hoje. Opa, voltando aqui para o gráfico de 60. Então, o viés ainda segue mais negativo. O ideal seria perder aí essa região dos 109 mil pontos, confirmar um fechamento aqui abaixo para poder dar sequência nesse movimento de correção lá do nosso índice, tá? E aí a gente teria suporte um pouco mais abaixo, seria aqui, primeiramente, a região dos 108, 130, depois a região um pouco mais abaixo dos 107 e 800, tá? Mas precisa perder aqui esse fundo anterior aí para poder dar sequência nesse movimento. Só olharia para a compra se retornar para cima dos 109.500 e gerar algum sinal de alta aqui em cima. Falando do dólar, no dia de hoje, o dólar apresentou um movimento bem expressivo aqui, subindo aí 1,07 neste momento, mas o dólar chegou a subir, pessoal, 2,36%. A oscilação foi basicamente aí 118 pontos, gráfico de 60 minutos, teve um belo de um gap de alta já confirmando não só o fundo, mas também aí o pivô de alta. E deu sequência. E agora corrigindo de maneira mais fraca, ficaria de olho novamente numa sinalização de alta aqui para uma compra, tá? Então, seria compra nessa aspiração de máxima, tentando pegar um movimento de alta, a gente vai ter resistência no 5,152. Reverteu esse topinho, a gente vai ter suporte no 5,065, depois o fechamento do gap no 0,47 e por fim um pouco mais abaixo no 0,34, 0,30, tá? E aí seria olhando mesmo pelo gráfico de 5, de 2 minutos aí, sinais de venda abaixo aqui do 5,092. Mas enquanto se manter acima, gerando sinal de alta, foco mais na ponta compradora. Falando agora do DI, na sessão de hoje, fechando aí em alta, na máxima por enquanto, 0,52. Basicamente dentro de um movimento mais lateral, depois de ter fugido aqui dessa região de lateralização anterior também. Vamos ficar de olho, mesmo que venha aí tentar testar a média móvel, o viés segue mais negativo de poder dar sequência nesse movimento de baixa a favor da tendência de baixa de curto prazo. Então, podemos ter um repique até os 11.590, sendo mais otimista aí até a região dos 11.600, mas com viés ainda mais negativo, de poder gerar nova sinalização negativa na sequência. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 1%, segurando aqui em cima da média móvel. Agora ficou limpo o movimento, pessoal. Fica aí uma possibilidade de abrir compra numa sinalização de fundo ascendente aí nos próximos dias, colocando o ajuste novamente. Nos próximos dias, tá? Então, basicamente, nos próximos dias seria ou amanhã ou sexta, né? Se ainda não gerar o fundo e na sexta vier e fizer essa sinalização, seria uma possibilidade. Ou amanhã a aspiração dos 26,36, o stop ficaria abaixo da mínima, abaixo da média, tentando pegar um novo movimento de alta a favor da tendência de alta. Movimento de alta, correção aqui mais lateral, até um possível ABC aí também, e pode sim dar sequência no movimento nos próximos dias. Então, para quem está interessado em entrar, agora é a oportunidade. Vou encher o carrinho? Não, né, pessoal? Se a gente olhar para o mensal, tá bem esticado, pode ainda dar sequência no movimento, mas não vale a pena encher o carrinho. Vale a pena entrar, tomar esse risco, né? Mas coloca aí um capital adequado para a operação, tá legal? Falando agora da Vale, na sessão de hoje, queda de 0,73%, segue no movimento de baixa, depois da sinalização de topo, com a confirmação de pivô, segue aí ainda dentro de um movimento mais baixista, como a gente já vem comentando aqui, o suporte é lá no semanal, na região dos 61,45, depois a região dos 60,50, então segue ainda dentro de um viés mais negativo. Para quem estiver vendido, ou stop no zero, ou stop acima da máxima de hoje, aí já nos 64,88. Continuaria vendido se eu estivesse na posição. Agora comentando aí as operações swing trade, pessoal. Primeiro, as que foram encerradas. Azul 4, eu havia aberto aqui uma venda contra a tendência, um risco maior na operação, e o papel hoje mesmo já reverteu o grande que andou de baixa aqui de ontem, que inclusive tinha gerado aí o sinalzinho de topo. Tá? O meu stop estava aqui em cima, nos 16,83, a máxima foi 16,41, está vindo para fechar nos 16,85. Enfim, ainda segue no movimento mais forte, bastante pressão compradora. Então, minha venda realmente aí era contra a tendência, tentando pegar um movimento aqui até a média. Não consegui, então estou de fora aí da operação. Já vou comentar aí para vocês o resultado dela. Só vou comentar também Sabesp, que também foi encerrada hoje. O meu stop
gain estava aqui embaixo dessa mínima desse grande candle de alta. Eu reposicionei para baixo da mínima de ontem, nos 52,27. Acionou, chegou até a fechar levemente aí acima, mas segue dentro de um processo de correção. Eu não gostei muito, porque depois do fundo aqui, a gente teve basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles e voltou aí para dentro desse topo, né? Então não me agradou muito, por isso eu reposicionei o stop aí. Pode corrigir de novo e gerar um novo sinalzinho de entrada. Vou ficar de olho aí para ver se eu consigo pegar de fato essa nova entrada, tá? Mas estou de fora, pulei aí nos 52,27. Agora comentando aí o resultado dessas operações. Primeiramente aí, Azul 4, eu tive uma perda de 4,4% na operação e sobre o capital total não foi cheio, tá? Foi 0,34% que eu perdi, tá? E aqui em Sabesp, o ganho foi de 3,06% e sobre o capital total foi de 0,48%. Então, o ganho aqui em Sabesp foi o suficiente para abater aí a perda lá em Azul 4 no dia de hoje. Abri uma posição aqui em Alpa 4, o papel que rompeu aqui essa região que eu estava esperando pelo gatilho, que seria a região dos 10,70, fechou aí em leve queda, 0,19%, o stop está aqui embaixo, vamos ver se consegue ganhar força aí e dar sequência no movimento. A gente tem aqui um gap que pode ser fechado nos próximos dias e basicamente aí é o que eu estou tentando pegar. Meu alvo está um pouquinho mais abaixo aí, tá bom? Mas temos aqui essa resistência ainda, papel bem lateralizado. O stop está aqui embaixo, se resolver voltar muito aí, fechar esse gap, eu já pulo fora antes, tá? Então estou comprado aqui em Alpa 4. Sigo vendido em BBSC3, papel tá beliscando aqui o meu alvo nos 30,84. Vi aí que no comentário do fechamento de ontem que o Daniel tá posicionado junto comigo aí nessa venda. Então, vamos seguir firmes aqui, quase que fechando na mínima do dia aí. O papel já saiu do leilão. Quase um marubozu, hein? Se tivesse fechado na mínima do dia, que a máxima foi a própria abertura ali. Meu alvo está nos 30,84. Vamos ver se busca aí amanhã, tá bom? Ou nos próximos dias, tá? Mas falta que tá bem próximo aí. Devo já jogar ou meu stop no zero, ou provavelmente até algum stop gain aí mais curto no papel, tá bom? Mas muito próximo aí do ganho. Arezo. Basicamente ainda estou comprado, o papel segue dentro de um processo de correção. Vamos ver se amanhã não belisca aqui um sinalzinho de fundo e já tenta buscar o nosso alvo lá. Também tem um gapzinho aqui para ser fechado. O stop já é um mini stop gain aí nos 72,90. Se resolver esticar aqui na média, eu já pulo fora também, não saio perdendo e fico de olho aí numa nova tentativa de compra mais para frente. Mas ainda não acionou, sigo comprado. Agora falando das operações dos comentários de ontem, que foram solicitados aí. Deixa eu rapidamente aqui. Vou começar então falando de Usiminas, mas antes de mais nada, para quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui embaixo. Se você ainda não deixou o joinha nesse vídeo também, deixa aí para ajudar a gente aqui no canal. Usiminas no dia de hoje, queda de 0,71%. O papel já anulou a tendência de alta que vinha sendo apresentada aqui no curto prazo, quando perdeu aqui a mínima deste último fundo ascendente. Está esticando um movimento mais forte aqui. O próximo suporte seria aqui essa região dos R$7 realmente, que tem um leve fundinho aqui, mais um topinho, e depois disso seria a região dos 6,60, tá? Então, mais relevante seria de fato aí a região dos 6,60. Então, tá vindo com força, inclusive, na ponta vendedora, pode esticar de uma vez aí. Daria, para quem tem um perfil mais arrojado, tentar uma compra aí contra a tendência, depois de testar esse nível de preço e vier de uma vez só, tá? Esticar bem aí o movimento, que aí teria espaço para um possível repique. Ao contrário, se vier travado aí, não sobe muito, mas também não cai muito, aí já fica mais difícil de pegar alguma tentativa de contra-tendência aí. Mas o fato é que está dentro de um movimento de baixa, não vejo possibilidade de compra. Para vender, o ideal seria um repique mais próximo aí do 7,20 a 7,30 e um novo sinal negativo na sequência. Marfrig, na sessão de hoje, um belo candle de alta, 6,24%, mas segue dentro desse movimento lateral aqui. Mais uma vez, já comentei aí, se não me engano, quando voltou aqui para dentro dessa lateralização. Só vejo compra acima dos 6,80 basicamente, então tem que gerar um sinal de alta aqui em cima ou venda abaixo aqui dos R$6,10. No meio aqui dessa congestão toda, eu fico de fora. O NIP6, na sessão de hoje, fechando aqui na mínima do dia, com 2,29% de queda. Papel que tentou apresentar um repique aí no médio prazo, gerou uma sinalização de fundo ascendente e está vindo para reverter, com bastante força aqui, inclusive. Perdeu aqui essa mínima, retoma aí a tendência de baixa e pode esticar um pouquinho mais aí. O próximo suporte seria novamente lá no 61,80. Portanto, se tiver alguém comprado aí,
stop bem posicionado nos R$ 68,00, que seria a mínima deste fundo aqui. Não vejo possibilidade de compra no papel. GUAR 3, na sessão de hoje, queda de 3,93%. É um papel aqui, pessoal, que não me chama atenção, tá? Sendo bem sincero aí, se não me engano, é a Guararapes, né? É a famosa Riachuelo aí. E o papel não consegue ganhar força, não consegue trabalhar acima da média móvel de maneira relevante, não consegue dar sequência no movimento de alta, sendo que a correção seja mais curta do que o movimento anterior. Olha só, apresenta um movimento de alta e a correção já vem forte, matando basicamente quase 100% do movimento anterior. Aí tenta de novo, aí devolve tudo, aí tenta de novo, devolve tudo. Ou seja, não tem muita força, diferente, por exemplo, desse setor, hein? CAB3 aí no mês se destacou perfeitamente, olha só. Opa, olha como se destacou bem aqui o papel, né? Então, bem diferente aí do que está acontecendo lá em Guararapes, tá? Então, fiquem de olho nos ativos do setor. Realmente, esse papel que eu estou querendo aqui desse setor é o que eu deveria estar olhando, né? Ou não, existem outros melhores. Eu acabei de mostrar um aqui, por exemplo, tá? Então, não faria nada aí em Guararapes, pessoal. Não é um ativo que me chama tanta atenção. Por mais que esteja abrindo aqui o novo sinalzinho de fundo no mensal novamente, que possa dar sequência, tá muito difícil de encaixar uma entrada aqui, tá? Tá muito difícil mesmo. Forçando bastante a barra aí. Se tiver mais 2,500 de correção aqui e na segunda-feira que vem gerar um sinalzinho de fundo, deixa o stopzinho curto, seria uma tentativa de entrar aí no papel. Mas, mais uma vez, eu olharia para outros ativos. MGLU3, na sessão de hoje, aí apresentando alta de 1,88%. O papel aí, depois da estilingada aqui para baixo, ainda segue dentro dessa lateralização, tá, pessoal? Não ganhou ainda a região dos R$ 3,90 até os R$ 4,00. Só olharia para compra acima desse nível de preço, tá? Mesmo se apresentar o rompimento aqui dessa região, o seu stop vai ficar grande aqui nos 3,63. Então, não me chamaria tanta atenção realmente assim, tá? Olha só, o mensal ainda trabalhando... Opa, o mensal, pessoal. Caramba. MGLU 3. Mensal ainda trabalhando abaixo da média aqui, então não teria tanto espaço assim para um movimento de alta, tá? Então, tomar um certo cuidado aí com o MGLU 3. Se tiver alguém comprado, stopzinho abaixo da mínima de hoje, tá? Não tenta forçar muito a barra aí, não. Basicamente, ainda dentro dessa lateralização toda que eu falei. Tenta apresentar um movimento de alta, devolve. Tenta apresentar um movimento de alta, devolve. Tá tentando apresentar um movimento de alta e fica travado. Ou seja, não tem muita força aí na ponta compradora ainda não. Itaú, na sessão de hoje, queda de 0,79. Papel aí perdeu a mínima do fundo anterior, está corrigindo em direção à média do semanal, lá nos 25,80. É um nível de suporte importante. Eu olharia para a compra mais próximo desse nível de preço. Se tiver alguém vendido, stopzinho acima da média, uma boa, nos 26,70. E para quem está interessado em compra, eu aguardaria o mais próximo possível desse nível aí, dos 25,80. Olha só, o semanal lá, caminhando para testar a média, para poder depois aí gerar um possível novo sinal de alta, de fundo. Então, eu aguardaria aí em YouTube 4. Cosan, na sessão de hoje, queda de 0,4%. Olha só, hein? A gente estava comprado nesse papel e o nosso top estava aqui, né, nos 15,53. Olha que legal, não tinha pagado ainda. Se eu não tivesse pulado desse papel, né, o meu stop, que antes ali era de 3%, eu ia estar perdendo agora o dobro já. Eu já ia estar perdendo um pouquinho mais que o dobro, inclusive. Então, olha a importância dos nossos stops aí nas operações, né? Desconfigurou totalmente. Eu tinha um movimento de alta a favor, uma lateralização, um rompimento confirmando um possível pivô, e aí devolve. Poxa, devolveu, anulou o sinal que eu havia sinalizado aí, perdão, para mim, né, na possibilidade de eu entrar na ponta compradora, anulou isso. Por que eu vou continuar posicionado nesse papel? Então, basicamente aí mostrando para a gente que o stop é o nosso amigo. Quem discorda, pode colocar aí nos comentários. A gente debate sobre isso, tá? Mas o stop é o nosso amigo. É o que mantém a gente no jogo para o dia seguinte, para a operação seguinte. Enfim, caindo 0,4 no dia de hoje. O próximo suporte, basicamente, é essa região dos 15,10, 15 redondo, mas confirmando aí a sequência do movimento, a gente vai ter suporte um pouquinho mais embaixo, nos 14,40. E depois a região ali dos... Pegando exatamente 13,83, tá? Vai ficar direto aí, Kaique? Não, pode apresentar alguma tentativa de repique, onde abriria uma possibilidade de venda aí abaixo da média, tá bom? Mas, basicamente, aí apresentando um movimento um pouquinho mais forte aqui. Teria que sinalizar algo de maneira relevante aqui na ponta compradora, voltando para cima da média aí realmente, para falar, olha, não, é mais para cima aqui o negócio mesmo, tá?
por enquanto, não é isso que está sendo apresentado. Vamos ficar de olho aí. Falando agora de Soma 3, na sessão de hoje aí, alta de 0,39, mas é um papel que, depois desse movimento mais forte aqui de queda, 2 candles, né, de queda, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 candles que ainda não saíram de dentro desses dois. Ou seja, fraqueza aí na ponta compradora por enquanto. Olha só onde está batendo no mensal. Lá na média. Então, esse papel pode corrigir no semanal. Pode vir buscar os 9,35, por exemplo. Se isso acontecer, a gente teria aí no gráfico diário o papel vindo um pouco mais para baixo aqui também. Então, eu olharia mais para a compra, mais próximo possível desse suporte do médio prazo, dado que o movimento está bem esticado aí. REC V3, Petro Recôncavo, na sessão de hoje, apresentando aí queda de 0,52%, pessoal. Desculpa, eu tinha me perdido aqui. Depois de ter rompido aqui, basicamente, esse fundo anterior, o papel voltando a fechar levemente acima, mas no negativo. O viés ainda segue mais negativo, tá, pessoal? De poder dar sequência nesse movimento a favor da tendência de baixa. Eu só olharia para a compra acima dos R$18, ou seja, quebra aqui essa linha de tendência de baixa, gera um sinal de alta acima da média, me chamaria a atenção para uma compra. Do contrário, seguiria vendido ou procurando vendas no papel. Vivara, Viva 3, na sessão de hoje alta de 2,21%, papel aí basicamente apresentando uma correção em ABC, tentando dar sequência no movimento de alta, depois dessa estilingada que deu por aqui. Papel também bem esticado quando a gente olha para o gráfico aqui semanal, olha só, bem esticado aí, mas teria espaço ainda para buscar a resistência mais relevante, que seria lá nos 27,90, 27,80. Tá? Só precisa encaixar bem a questão do stop. Aqui, infelizmente, não encaixou. Não teve nenhuma superação de máxima ainda, mas caso aconteça, o stop ficaria grandinho aqui embaixo dessa mínima, né? Então, ficaria um pouco complicado aí essa situação, tá? Falando aí em relação ao risco-retorno, eu acabaria deixando passar, a não ser que venha de maneira mais fraca aqui na média, mesmo que demore mais uns 3 dias aí, faria mais sentido aí a compra para mim. Pomo 4, na sessão de hoje, um belo candle de alta, subindo 5%, papel aí que sua para cair, e aí quando apresenta um candle de alta, apresenta de maneira relevante, né? Voltando a fechar forte acima da média móvel aí do gráfico diário, mas passando por um processo de correção aqui no semanal. Primeira semana aqui a gente não teve a superação de máxima, já apresentando fraqueza na ponta compradora. Essa semana a gente já teve perda da mínima do candle anterior. Tá difícil de pegar venda aqui, né, pessoal? Eu tinha aberto uma aqui, saí no zero, e essa outra aqui eu saí na perda. Depois veio, até buscou ali o alvo, de fato, mas basicamente está difícil de pegar aqui, tá? Então eu não forçaria muito a barra aí na ponta vendedora, mas não, tá? Infelizmente, papel mesmo que venha aqui lá na média do semanal, nos 3,90, pode ser que venha mascado aqui. Então vai ficar difícil de pegar mesmo essa venda, tá? Então, infelizmente, eu ficaria de olho aí num sinal mais claro na ponta compradora para tentar pegar um novo movimento de alta, tá? Seria a favor aí da tendência. Falando agora de JHSF3, na sessão de hoje, o belo candle de alta, 3,28%, fechando acima da máxima do topo anterior, já revertendo essa sinalização de topo, podendo esticar um pouquinho mais. A resistência mais relevante está lá nos 4,91. Se tiver alguém comprado, tentaria levar até esse nível de preço aí. Papel realmente bem forte aqui, né? Apresentando um belo de um movimento. A projeção de FIBA aqui desse pivô, olha só, 100% já tinha sido alcançado nos 4,32, depois os 4,71 também já havia sido alcançado, e hoje já fechando acima. Então, realmente, aí pode ficar um pouco mais aqui, né, nesse nível aí, e buscar essas regiões mais acima. O mensal, a média está lá nos 4,92, então a gente tem realmente uma expectativa mais positiva, pelo menos de início de mês aí, para junho no papel. Legal? Mas entrando aí num nível importante de resistência, então ficar de olho. Vai reposicionando stop a cada nova mínima ascendente aí para quem estiver posicionado. Por fim, Embraer, na sessão de hoje, alta de 0,74, papel aí que chegou a ameaçar a queda no início do dia, caindo quase 2%, depois chegou a subir mais de 3% e fechou aí em leve alta de 0,7%, como eu mencionei, perdeu mínima, superou máxima, então pode sim dar continuidade aqui nesse movimento, resistência mais próxima, 19,75. Depois disso aí, se corrigir, girar sinalzinho de alta acima da média, eu estou de olho para abrir compra de swing trade no papel. Segue aí, basicamente, tentando devolver todo este movimento de baixa aqui anterior. Olha só o mensal, foi lá testar a média e olha a pressão compradora que entrou aqui no papel, né?
17% para quem comprou lá embaixo, 17, quase 18% de alta, muito forte aí, fechando basicamente com 2% de queda só no mês. Então, realmente aí os compradores apresentando bastante força aí na ponta compradora, tentando dar sequência aqui neste movimento de alta. É isso aí. Para quem tiver comprado, dá para manter posição, stopzinho abaixo da mínima de hoje, nos 18,55, e não vejo motivos de estar vendido. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Não esqueçam, por gentileza, de deixar o seu joinha nesse vídeo. Tá ali embaixo, ou melhor, tá daquele lado ali, eu acho. Não se esqueça, meu Instagram é esse aqui também. Fique à vontade para me seguir. Postei ontem lá sobre renda fixa, para quem tem interesse. Também nesses outros tipos de investimentos, dá uma olhadinha, foi bem legal o meu post de ontem, sobre um pequeno detalhe ali, sobre o que vale mais a pena, LCA ou um CDB, LCA de 95% ou um CDB de 115% do CDI, enfim, o que vale mais a pena, né? Como que eu calculo isso? Coloquei lá no meu Instagram, se você quiser saber, é só aparecer por lá no meu feed, tá bom? Um grande abraço, um excelente resto de quarta-feira para todos vocês. A gente se encontra amanhã mais uma vez aqui no canal às 8h45 com a sala de mini índice, mini dólar, às 9h45 com a sala de ações e durante o dia lá dentro do aplicativo DV Invest com as operações de swing trade. Até mais, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.